Olá, eu sou a Amanda Bento, autora de Das Fitas Vermelhas, e nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre o final de Das Fitas Vermelhas. Então, quero explicar algumas coisinhas que ficaram subjetivas, umas de propósito, outras não, e também vou comentar um pouco sobre o meu próximo livro, Nas Marés do Tempo, que é o volume 2 da trilogia Tragicomédia. Então, se você não leu ainda o Das Fitas Vermelhas, não dê play nesse vídeo, porque tem bastante spoiler do final. E se você quer conhecer mais sobre o Nas Marés do Tempo, a continuação, o volume 2, dá o play à vontade. Esse vídeo fica um pouco longo, então aproveita, deixa rodando enquanto você faz o seu job, lava as louças e vamos conversar sobre a trilogia Tragicomédia e os próximos passos. Bom, então vamos falar do final de Das Fitas Vermelhas. Do que foi aquilo, né? De como que o negócio começou de um jeito e terminou de outro. Aliás, tem uma coisa que vocês podem ter certeza dessa trilogia das Fitas Vermelhas é que, perdão, dessa trilogia Tragicomédia, que ela sempre vai começar de um jeito e vai terminar de outro. A gente começa com a Saskia, ela sendo uma referência no que ela faz, né? Então, aquele látis, assim, invejoso, né? Então, tipo, aquele látis indecente de perfeito. E aí a gente tem também um Leon super anfitrião, né? Então, ai, né? Eu sou o cara super anfitrião aqui, sou o dono dessa casa, do castelo, conta comigo, com a minha equipe de empregados à sua disposição. E ele também ele se mostra uma pessoa muito dependente, então quando ele conhece a Saskia, ele usa a sonda, né? Então é uma coisa assim, bem arquitetada para você acreditar que ele é um pobre coitado. E também a gente tem o Nika, que ele começa como um playboyzão, um beberrão, tipo, não usa nem roupa direito, né? É uma pessoa super irresponsável, ele chega brigando, né? Tipo, a Saskia tem um primeiro encontro com ele, uma coisa super ruim e bom. E como é que esses personagens terminaram? Totalmente diferente do jeito que eles começaram. A gente sai de uma Saskia renomada para uma Saskia sem nenhuma credencial, então a reitora lá da Universidade de Bruxelas tira dela até o título do doutorado, né? E aí isso explica mais ou menos por alto que tira, porque o doutorado dela é sobre restauração e como que isso me faz, né, uma especialização em restauração e é acusada de um incêndio. Então, se a Universidade de Bruxelas desse para ela esse pós-doutorado, ou então ela permanecesse com licença de doutora pela Universidade de Bruxelas, a própria universidade seria questionada, né? Então, porra, como que vocês dão a certificação para uma pessoa que botou fogo num castelo? Então, por isso que a universidade retira os títulos dela. E sem contar, assim, totalmente desmoralizada, sem o apoio dos amigos, sem o apoio da equipe de restauração, que na verdade é os amigos dela, né? Workaholic só um pouquinho. E da melhor amiga dela, que é a Gabriele. Né? Então, que a Gabriele vira as costas para ela. A gente tem, então, um Leon surpreendendo a todos com uma mente maligna pra caramba, né? Então, o cara que arquitetou tudo desde o começo, então nada foi por acaso por conta do Leon. E também ele se mostra independente, então ele é capaz de socar um cara, né? É o que ele faz com o Petir, ele bate no Petir. Ele é capaz de ficar de pé, então ele usa uma prótese que, por mais que doa nele, ele consiga ficar de pé e dirigir um carro, né? Então, e ele sai desse coitadinho para um vilão, de fato. Ou não, vai dessa interpretação. E também a gente tem o Nicolaus, que sai do beberrão para nada mais nada menos que o conde correto desde o começo. O Nicolaus sempre foi o conde correto. No finalzinho a gente tem a carta do Kasparelt, que, que valida isso, né? Então ele pede perdão para o Nicolaus, explica que foi uma tramóia da mãe da mãe deles, né, com o Leon para quando o Caspar teve o acesso de raiva, expulsou o Nicolaus, que isso fosse entendido que estava expulsando o título de conde também. E uma coisa que a gente percebe é que o Caspar Zelt ele sempre foi um cara meio doente. Então, ainda não é muito certo quão bem ele estava para fazer isso. Então é assim que os nossos personagens começam e terminam das Fitas Vermelhas.
Então, comentei por alto o final, né, gente? Vamos por partes ali. A Saskia descobre que ela sempre fez parte na verdade, desde ela ter sido chamada para o território dos Elds, fazia parte do plano do Leon de usá-la para poder para o projeto das Fitas Vermelhas. Então, foi um ato totalmente deliberado, né? Ela estava ali para isso, não tinha uma outra justificativa. É uma questão que a Agnes levanta, né? Tipo, ai, por que chamou ela? Tinha mais um gazilhão de caras que poderiam fazer esse trabalho. Mas por que logo ela, né? E aí a Agnes levanta esses questionamentos, e eles são muito vários. Por que ela? Porque ela é o gatilho do projeto das Fitas Vermelhas. O projeto das Fitas Vermelhas, ele é a premissa básica dele nada mais é do que você conseguir acessar as memórias dos seus antepassados pela sua genética e também pelo uso de algumas drogas específicas, tá? Então, todo mundo carrega, né, algum traço de algum antepassado histórico, e você consegue ir galgando isso, né, como se fossem literalmente degraus na fita do DNA, até você encontrar o personagem histórico que você deseja, né? E enfim, isso vai ser muito explicado no próximo livro. Se você gostou da parte científica, né, do capítulo onde eu dou uma brincada ali de artigo científico, etc., genética, se você gostou, se prepare que o próximo livro vai ter muito isso, vai ser explicado bastante coisa. E aí a gente tem algumas problemáticas, né? A primeira delas é que esse projeto, as drogas dele, elas só podem ser administradas diretamente no estômago, porque elas podem ser alteradas com a saliva, o que gera, né, a cena asquerosa que a Saskia viu, que foi ela sendo segurada, então tinha pessoa segurando ela contra a cama, e para outras pessoas colocarem um cano na boca dela, então uma coisa assim, totalmente asquerosa, totalmente horrível. Por quê? Porque ela precisava dessas drogas para acessar pelo sonho, as ancestrais dela, que até então parecem ser Dona Bedélia, mas ainda não há nada confirmado. E por que parece ser a Bedélia? Porque o sonho dela coincide com o Nicolaus algumas vezes, e no final o sonho dela coincide com o sonho do Leon. Então, esse é um dos começos da teoria das fitas vermelhas. E aí, por que, né, logo a dona Saskia Maria Koenig, tadinha? Porque ela era o ponto-chave entre todos os outros personagens ali que também estavam sendo estudados, né? O Leon, ele comprova a linhagem tanto dos Eltes, que assim, não tem erro, né? Eles são a mesma família há 800 anos, mas também quanto aos Schopfers, então temos a figura do curador, né, o Dieter, e também o do coitado do Marcel Altmaier, tadinho, né, que sempre foi, os Schopfers e os Altmaier sempre serviram os Elts e também foram usados pelo Leon nessa pesquisa. E aí o Leon até comenta que usou justamente eles porque sabia que eles copulavam com pobres, né? Nossa, o Leon é totalmente asqueroso para falar isso. Então a linhagem deles também é bem definida, talvez tão bem definida, tão bem conhecida quanto a dos Eltes. E aí o Leon precisava o quê? Já tinha a faca e o queijo na mão, então já tinha ele de Zelt. Tinha o Nicolaus de Zelt. Tinha o Dieter de Schopfer e tinha o Marcel de Altmaier, faltava o quê? Uma mulher em comum para essas quatro pessoas. E quem era a mulher, nada mais, nada menos que a nossa querida Saskia Koenig. E aí fica comprovado, né? Então, Leon, na verdade, fica comprovado assim, ela fala do Leon, né? Que a Saskia foi escolhida por conta disso, e ela é a responsável por trazer nos sonhos as memórias dos quatro, então do Nika, do Marcel, do Leon e do Dieter. Então ela é a pessoa que consegue puxar essas memórias na genética deles e fazê-los lembrar e se recordar. Agora, por que o Leon estava fazendo isso? Por que ele quer tanto saber a origem, né? Então, quem foi essa mulher? Fica explicado em mais ou menos ali. A fala dele, ele fala duas coisas. Primeiro, entender por que os tesouros são falsos, porque nem mesmo os próprios Eltos sabem disso.
e também entender qual foi o motivo da traição que levou o castelo ser tomado deles em 1919, depois da Primeira Guerra Mundial. Então ele cita a Clio Zeld, que é contemporânea dessa época, né, 1919, e ele fala que o castelo foi tomado pelo governo alemão do pós-guerra, né, então da República de Weimar. E ele quer saber, então, primeiro, por que o tesouro é falso? Se for falso mesmo, cadê o original? Começa por aí. E segundo, o que foi que aconteceu? Por que o castelo perdeu o próprio domínio? Né? Então, por que o governo assumiu? Lembrando que é um castelo que nunca foi tomado, tá? Nunca, sempre pertenceu aos Eldes, nunca tinha sido tomado até então. E assim, digamos que é por isso que o Leon quer fazer. Falando de motivos, né, que vão fazer, né, ele ganhar dinheiro, né? Então, por exemplo, entendendo realmente aonde está o tesouro de verdade, ele consegue tirar esse peso, né? Tipo assim, ele tá lá falando que o tesouro é de verdade, sendo que não é, né? Isso é um crime histórico, né? Se você falsificar o próprio tesouro. Ok, que existe uma questão de você nunca exibir a obra de arte verdadeira por conta do medo de ser roubado, atacado, etc. Mas, assim, ainda é um perigo, né? Se você sabe onde que está a obra de arte verdadeira, beleza, show. Se você não sabe onde que tá, e esse negócio pode estar, tipo assim, na prateleira de qualquer pessoa, temos algo para ser, né, preocupante. Então, esses são os motivos que ficam claros no final do livro de por que o Leon fez o que ele fez, não que existam justificativas para isso. E o segundo livro, minha gente, vai ser muito sobre isso. Vai resgatar muito esses motivos que ele cita e vai trazer outros também, porque não é apenas isso. Então, isso é o projeto das Citas Vermelhas, essa é a ambição do Leon. Por isso que a Saskia foi chamada. Por isso que ela, quando ela conhece o Altmaier, quando ela conhece o Dieter, quando ela conhece o Nika, quando ela conhece o Leon, ela sente uma dor no peito. Ela e o Nicolau sentem dor no peito recorrentes. Se vocês notarem, isso não é visto da minha linguagem, realmente uma coisa que eles sentem. E eu tentei transparecer isso no livro, né, de alguma forma que fizesse sentido. E então é daí que vem a ligação, tá? Ela é uma descendente desse povo aí, né? Então, assim, de alguma mulher medieval que aparece nos sonhos, de alguma outra mulher que aparece, então, de alguma mulher que aconteceu na linhagem dos Elds e que bagunçou muita coisa aí, igual eu falei para vocês, de tesouro até ao domínio do próprio castelo e acusações de traição, né? O Leon, ele se mostra uma pessoa muito nacionalista, né? Até chega a ser meio perigoso, e isso vai ser falado mais pra frente. Então ele é um cara que ele quer ser visto como íntegro, sabe? Como um alemão, né? E porra, como que você é um alemão se você tem negócio errado, e se você tem tesouro falso, se você tem... se não sabe porque você nunca teve mulher nascida, né, na sua linhagem, então também tem essa questão das mulheres que nunca nasceram nos Elds. Então o livro termina mais ou menos assim, na parte atual. Na parte medieval, a gente encerra de um jeito doloridíssimo, né, assim, o final da Bedélia é muito triste mesmo. Desde o começo eu saberia que ia ser uma coisa muito dolorosa. Pelo menos pra mim foi, pra escrever. Não sei vocês pra ler. Mas eu fiquei muito mal. E o que eu quis, né, provar na parte medieval? Que, ok, a Bedélia é uma pessoa sensacional, mas a relação do Baldwin com o irmão, com o Wendelin Expedite, né, o bispo, sempre foi uma relação de um amor intocável. Um amor, assim, que envenenou, né? Então o Wendelin, ele envenena o Baldwin com cálices de chumbo, e inclusive isso era uma coisa muito comum na Roma Antiga. Depois eu fui descobrir que isso teve uma reincidência na Idade Média, quando eles destruíram algumas coisas das bibliotecas tradicionais, né, por achar que era muito herético e etc. Teve várias coisas que foram descobertas no Império Romano que tiveram que ser descobertas na Baixa Idade Média, sabe? Então, enfim, existe um teor histórico por trás aí.
Então o Baldwin ele foi envenenado pelo próprio irmão e ele foi traído pelo próprio irmão. O próprio irmão, né, tentou matar ele. Então existe um momento onde o Vendelin assume para Bedelia que fala, olha, eu enfiei a faca nele, cara. Tipo, eu que enfiei, eu sei que ele tá morto porque foi eu que enfiei. Então o próprio irmão fala, e depois o Vendelin tece uma teia de mentiras, né? Não, mercenários que te mataram, não sei o quê, não sei o quê. E mexem com a cabeça do Baldwin, que volta de Roma totalmente transtornado. E é importante a gente pensar que viagens na Idade Média era uma coisa que demorava muito tempo. Tá? Então, o Baldwin ele foi com um comboio, e aí ele também foi passando pelos territórios ali que pertenciam ao Sacro Império Romano, germânico, né? Que vinha no domínio do Barbarossa. Então, essa viagem dele para Roma demora muito mesmo. E quando ele volta totalmente transtornado. E uma coisa também, o Baldwin sempre sofreu da síndrome de achar que estava sendo perseguido. Sempre. Talvez um trauma que surgiu quando ele foi morto no bosque, quando a Bedelia encontra ele. Ou uma coisa que sempre existiu nele. Então ele acha que está sob ameaça constante. E tá, né? Porque o irmão dele tá sempre querendo matar ele, coitado. Mas ele tá ali achando que os franceses vão atacar, os francos, né? Vão atacar. E essa tensão, ela realmente existiu, né? No final ali do século XII, né? Quando o Barbarossa morre, que é o imperador, o Kaiser, né? Existem essa tensão nos limites. E lembrando que o Castelo Zeltid está bem no limite com o reino da França. Então, por isso que ele fica mais nervoso ainda. Moral da história de termina, então, ele mata a Bedelia mata o Vendelin quando ela descobre que está envenenando o Baldwin. E, assim, não teria outro jeito de acabar com o envenenamento senão matando o Vendelin. Não tinha jeito, o Baldwin nunca iria acreditar igual ele. E o Baldwin, muito envenenado pelo chumbo, ele tá surdo, ele tá com a compreensão prejudicada, porque quando você é envenenado por chumbo, é meio que isso que acontece. Então ele não ia acreditar. Então o que a Bedelia faz? Ela sacrifica o irmão, né, do Vendelin, e ela no fundo já sabia que ela seria morta, porque o próprio amor do Baldwin com o Vendelin, então esse amor de irmãos, iria matá-la se ela matasse um deles. Então, isso fica meio subentendido aí. Mas o grande protagonista do livro do passado é o amor, né? Só que não é o amor da Bedelia com o Vendelin, com o Baldwin, mas é o amor do Vendelin com o Baldwin, realmente. Porque eles acabam sendo ali, né, e esses protagonistas do passado que são mais antigos e, assim, acho que quanto mais antigo, mais doloroso e mais sofrido são os finais, né, apesar de que vocês vão ver isso mudar muito, ainda tem mais 2 eras aí para vocês conhecerem. E, bom, esse é o final de Das Fitas Vermelhas, parte medieval e parte atual. Pausa aqui para beber uma aguinha, porque, nossa senhora, conversa demais. Eu falei que o vídeo ia ficar longo. Então, gente, acabou Das Fitas Vermelhas, mas tá só começando a trilogia Tragicomédia. A gente vai ter nas marés... Lembrando que eu gosto de começar os livros assim, né? Tipo, Das Fitas Vermelhas. Mas o que é da fita vermelha, né? Nas marés do tempo. Mas o que está nas marés do tempo, afinal de contas? Você realmente vai ter que pegar pra ler, pra você saber. Nas Marés do Tempo, gente, vai ser um livro sobre jornada. Ponto. Acabou o vídeo. Não. É um livro sobre jornada. A Saskia vai ter a jornada de se reerguer, né? Então, de pegar os cacos dessa carreira acadêmica que foi prejudicada por um job mal sucedido, né? Um negócio que deu errado. E nós vamos ter a protagonista do passado buscando, então, uma jornada pela própria liberdade, né? A Bedelia, ela foi uma personagem muito contemplativa, né? Uma personagem quase uma intelectual, né? Porque quando ela aprende realmente a ler e a escrever no latim, ela se torna muito ensimesmada, adoro essa palavra. Ela se torna uma pessoa muito concentrada e focada, quase uma intelectual, né?
No segundo livro, a gente vai ver uma personagem no passado muito buscando pela própria liberdade e muito sangue no zóio. Eu acho que é a melhor definição dela. Mas vamos por partes. Vamos começar pela parte atual. Então, Dona Sasuke está na jornada para se reerguer, tá? E no epílogo vocês conhecem a figura do Otelo Marmaduke. Esse cara, que é um dos meus próximos personagens favoritos aí do segundo livro, ele nada mais é do que o dono do Chateau de Chambord. E ele também é um investidor, né? Só fala assim, investidor, vai explicar no segundo livro o que ele é, vocês vão ver. E eu gosto dele porque ele é gente como a gente, sabe? Tipo assim, ele não tem sangue real, vamos dizer assim, né? Não tem nada de realeza ali nele, mas ele é uma pessoa que é muito apaixonada pela história da Europa, né? Pela história e a estrutura da monarquia como um todo. E ele é norte-americano. E eu gosto disso, ele é norte-americano bem do sul, ou vai ser uma coisa bem estereotipada. Não, brincadeira. Mas ele é um norte-americano que tem muita grana e tem interesse na história da Europa. Então ele é dono, né, do Chateau de Chambord, comprou o Chateau de Chambord por conta disso. E vocês já conhecem ele porque ele é mencionado várias vezes no Das Citas Vermelhas. Ele é mencionado quando no Natal, ele aparece no Natal, tem até uma troca entre ele e o Altmaier, que ele fica, cadê a Saskia, né? E aí o Altmaier, tá ocupada, né, parceiro? Não tô aqui, né? E ele nem é reconhecido, né? O Altmaier nem reconhece ele, e aí... Passou a mão. E aí o Otelo fica bravo, né? Sou o dono do Chateau de Chambord, esse cara não me conhece. Ele também é citado pela Gabrielle. Então, quando a Gabrielle fala assim, Saskia, você tem esse histórico aí de brigar com os nobres. Lembra lá do dono do Chateau de Chambord, que você brigou com ele, que você queria trocar o mármore de não sei aonde? Então, ele sempre foi citado, tá? Mas agora a gente vai dar a cara pro nome, gente. Então, ele é esse cara que oferece pra Saskia a chance dela se recuperar. Lembrando, ela não tem recursos mais, tá? Então, até a conta bancária dela tá congelada. E os melhores amigos dela, que é a equipe de restauração, não responde as mensagens, não a atende e ela tá completamente sozinha. Então, o que vai acontecer com a nossa doutora? Ela vai se juntar ao Otelo Marmaduke e mais algumas pessoas que vão aparecer por aí para poder ir atrás, não só de recuperar a própria moral, né, e a carreira dela, mas também para fazer os Eldics pagarem pelo que eles fizeram com ela, né? Lembrando que os nossos personagens nesse livro, eles vão sofrer muito o impacto do projeto das Citas Vermelhas, né? Então, a gente teve uma Saskia que sofreu, que enfiaram drogas nela, vamos dizer assim. Então, ela tá passando por uma crise de abstinência. Nós temos também o Altmaier, está passando por isso. O Dieter já tem um problema com bebida, então isso vai ficar mais destacado no próximo livro. E nós temos também nossos personagens principais, Nicolaus e Mion, que sempre foram meio lelé da cuca e vão ser mais ainda. Então o segundo livro vai falar muito sobre os impactos mentais e físicos do abuso de drogas e da falta de um acompanhamento psiquiátrico e psicoterapêutico, vamos dizer assim. Eu já estou dando muitos spoilers. Então, Dona Saskia, que está aí, né, coitada, tá aí com abstinência, tá sofrendo, tá sem nome. Os Eldics tiraram até a saúde dela. Então, ela vai, junto com o Marmaduke, se vingar. Talvez eu acho que a palavra melhor seja se vingar, mas ela vai entrar numa jornada para poder limpar a barra dela, vamos dizer assim. E lembrando que ela tem algumas coisas importantíssimas, como o diário de bordo do Gregorius Schopfer, que apareceu lá no capítulo do Mausoléu. Ela tem várias fotos da Clio, ela tem vários registros da Clio, ela tem um livro da Clio sobre uma mulher pirata. Então, se você tá na dúvida de quais itens que ela tem, relê o capítulo do Mausoléu lá, que você faz a listinha que você vai ver. Então, ela tem todos esses recursos, né? Ela tem toda essa cápsula do tempo, vamos dizer assim. Então ela tem todas essas informações e ela com certeza vai usar isso para poder limpar a barra dela. E como eu já falei que é uma jornada em busca dela limpar a barra dela, é uma jornada
é literal também, porque ela vai viajar muito. No primeiro livro a gente fica muito ali, né, na Renânia, né, naquela região ali do leste da Alemanha. Mas nesse livro nós vamos para Chateau de Chambord, na Normandia, óbvio. Nós vamos para América Central, nós vamos para América do Sul, nós vamos para Madagascar, nós vamos para Armênia, nós vamos para Turquia, nós vamos para Sri Lanka, nós vamos para um monte de lugar. E vocês vão entender o porquê que a gente vai para esse tantão de lugar e se prepara. Se no das Fitas Vermelhas o personagem começou de um jeito e terminou de outro, nas Marés do Tempo o personagem começa num lugar e termina em outro. Vai vendo. Nesse meio, a gente tem também Nicolaus Conde, Leon, que levou um cacete, né, do Nicolaus esbagaça o Leon, e isso vai ser recorrente. E nós temos também mais 2 novos personagens, que o primeiro foi feito para você odiar, que é o Moritz. Ele vai ser capanga, vamos dizer assim, um capanga que está trabalhando para um Conde Zeld. Agora, qual Conde Zeld realmente você vai ter que saber qual que é. Ele é o cara que persegue o Simon Altmaier, que pega a nenê da Gabrielle no colo. Se você ler o primeiro capítulo extra, que está na versão do Kindle. Então ele é um cara mau, ele tá ali pra você odiar esse cara, tá? Ele é realmente um vilão capanga tradicional. E nós vamos ter também, acho que ela e o Marmaduke estão assim, porque eu adoro ela, que é a Mamãe Zelt. Dona Lavínia Zelt vai aparecer, e ela vai aparecer com toda a carga emocional reprimida que ela tem, tá? Se você leu o Last Christmas, que é o capítulo extra que eu coloquei, né, na versão do Kindle, você vai ver que a gente tem uma menção a ela, que ela mora na costa amalfitana, mas ela se sente muito, muito negada pelos filhos. E quando ela vê os Eltes nas manchetes, castelo pegou fogo, pau quebrando, ela fala, preciso ir atrás dos meus filhinhos. E aí ela vai atrás dos filhinhos dela, com toda essa carga emocional. Quem que vocês acham que botou Leon no mundo? Quem vocês acham que botou Nicolaus no mundo? Quem vocês acham que casou com o doido do Casper Zelt? Tem que ser uma pessoa assim. Vocês vão conhecer a figura, mas já adianto que a bicha, minha filha, se prepara, porque ela não é brincadeira. E ela vem com uma personagem fortíssima e para defender e aliada dos Elves, tá? Ela é realmente uma aliada, porque, né, é os Fidela. Não importa quem seja, é Leon, é Nicolaus, mas é os Fidela, e ela vai proteger os Fidela até mandar parar. Então, essa é nas marés do tempo, tá? Então, assim, se prepara, isso é só a parte atual, se prepara que vem bomba, tá? E faz essa listinha aí de locais, porque realmente vai bombar muito. Falando da parte antiga, eu não vou falar muito, porque tudo que vai vir é muito surpresa. Mas eu já adianto que a fonte que eu bebi para poder criar a parte do passado de Nas Marés do Tempo, ela é muito de ação. Então, igual eu falei, a Bedelia era uma pessoa muito contemplativa, intelectual e muito centrada nos deuses antigos, né? Então, toda uma herança ali tribal muito forte. A gente vai chegar com tudo com a nossa protagonista do passado, que vocês conheceram no prólogo, que eu coloquei no capítulo extra. Maré Altagracia vem com as 2 voadoras no pé do peito. E, nossa, não fez sentido essa frase, mas ela vem de voadora, meu filho. E quem que ela é? Ela é filha de um transportador, então existe a transportadora Schopfer, vamos dizer assim, que é responsável por levar mercadorias entre as Índias. Então, até a gente está falando ali de 1790 ou 1780 e poucos. Então, ainda existe a divisão entre Índias Orientais e Índias Ocidentais. E aí o pai dela é responsável por fazer esse tráfego, né, de produtos e materiais. A gente está falando do final da Era de Ouro da pirataria. O que era a Era de Ouro da pirataria? Quando os piratas eram muito fortes, então existiram fases onde os piratas assim, não tinha tempo para as colônias, cara. Os piratas realmente dominaram as colônias e
dominaram a fonte de renda, né? Então foi um período que o colonialismo europeu, vamos dizer, o imperialismo europeu sofreu, meu filho, na mão do povo. Mas ela já está acabando, porque surgiram os corsários, que são nada mais, vamos dizer, os bota, a polícia, né, que vai atrás dos piratas e é uma força armada especialista para poder neutralizar os piratas. E aí o irmão da Maria Altagracia, o Gregório Schopfer, ele é um corsário. E isso é mencionado ali no prólogo, mas ele é um corsário. E aí, gente, é isso aí. A gente conhece a Maria Altagracia nesse contexto. No velório, no enterro do pai dela, ela sumindo à frente da transportadora Schopfer e batendo lá na porta dela. Um homem com o olho da cor do espelho. Vocês acham que eu fico botando esses assim? Ai, olhos da cor do espelho, olhos azuis brilhantes. Não é à toa não, gente. É pra vocês sacarem de quem eu tô falando. Apareceu um Zelt lá na porta da coitada da Maria Altagracia, com uma mercadoria misteriosíssima. Um homem, raciocina comigo, começou no porto de Roterdã, em Amsterdã. As pessoas falavam holandês. Então, ali no porto de Roterdã, Amsterdã não, perdão, na Holanda, né? No porto de Roterdã, aparece um cara sujo de barro, imundo, mundiça total, sujo-esmundo, falando um francês impecável, né? Porque a Maria Altagracia nota isso, com a bolsinha, ó, de dinheiro, falando pra ela assim, eu tô com a mercadoria aqui, queria que você levasse. E a Maria Altagracia, então, você sabe o que tem, né? Igual os Correios, se você já foi, você tem que pôr o descritivo, pra saber o que eu tô levando. Não levo cadáver, não levo, tem mais umas outras coisas lá que ela falou. Aí o cara balança, né, o dinheirinho, balança o cash e fala, eu queria comprar o seu silêncio, né, realmente não quero me apresentar, não quero falar pra você o que eu tô levando, mas eu tenho uma puta de uma grana do caramba e eu quero que você leve isso embora. Minha gente, esse cara nada mais é do que um Zelt, já ficou claro, né, o cara pra chegar fugindo, falando francês bem, apresentando algum mistério com uma mulher maravilhosa com o sobrenome de Schopfer, pode ter certeza que é um Zelt. Com o olho da cor do espelho. Agora, quem ele é realmente, você vai ter, eu não vou falar, você vai ter que sacar. E se ficou com dúvida, relê o finalzinho do capítulo medieval, que você vai saber quem é que tem cor com olho de espelho, olho com cor de espelho. Você vai saber o que eu tô falando. Então, gente, é assim que começa a nossa aventura do passado. Igual eu falei, o passado, gente, vai ser um quebra-pau, assim, tremendo. Das Citas Vermelhas foi um livro por si só contemplativo, onde a gente tinha um contato com a arte, né, no passado. Aquela contemplação com a arte, a delicadeza em restaurar a arte, né, compreender a arte como um elemento importante, histórico e extremamente delicado. E aí a gente tem no passado também o próprio conhecimento religioso, o próprio contato com quem você é de verdade, compreender a sua raiz. Então essa é muito a mensagem das Citas Vermelhas. Só que quando a mocinha é assassinada, que foi o que aconteceu com a Bedelia, a pessoa mais verdadeira, a pessoa que deu o próprio olho para o deus do trovão, vocês sabem de que eu estou falando também, para poder sobreviver e salvar o Baldwin o máximo que ela conseguiu, né, porque Baldwin ajudou muito, e ela morre, né? Ela morre. No presente, a gente tem uma mulher que respeita a arte ao máximo, que se preocupa em restaurar e ter a maior dedicação no trabalho dela. E ela descobre que ela é uma mera cobaia, né? E que o próprio dono do castelo bota fogo lá, que isso também não ficou muito explícito quem é que botou o fogo lá. Então o próprio contratante dela põe fogo no trabalho dela. Não tem como o segundo livro ser um livro de paz. Não tem como ser um livro contemplativo. Um livro sobre a importância da arte na nossa vida. Ele vai ser um livro de quebra-pau, de ação, de violência, eu acho que seria uma boa palavra também. A gente tem um pouco do choque, né, da parte medieval, a questão da Bedelia sendo queimada, mas o próximo livro ele vai ser muito mais violento. E ele vai ser muito mais de ação. Tá? E eu não falo violento em questão ele levou um soco, mas violento em questão
emocional. A gente vai ter várias lacunas emocionais sendo exploradas, a violência por si só, né? Então a violência deliberada vai ter também. E as fontes, né, que eu estou bebendo, os clássicos, então, Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo, o Ilha do Tesouro, do Stevenson, que eu estou relendo, porque eu amo, Viagens de Gulliver também, que é um dos meus livros favoritos, falando assim de clássicos, né, falando de coisas mais atuais. Uma coisa, a que mais me inspira nesse segundo livro é Assassin's Creed Black Flag, que é o meu jogo de videogame favorito, que se passa na era da pirataria, que eu amo, 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 amo. E também, né, Piratas do Caribe, que é um dos meus filmes favoritos desde criança, né? E, gente, eu amo pirataria. Então, assim, vocês podem esperar que esse livro vai... Amo pirataria, amo viagem, amo fugir das coisas. Porque é uma jornada, mas é também uma fuga. É uma fuga foda. E vocês vão ver de que eu tô falando. E, ai, eu poderia ficar aqui, gente, fazer uma live de, tipo assim, 5 horas só falando de Nas Marés do Tempo, sem falar de Nas Marés do Tempo. Porque o que eu tô segurando a língua aqui pra não falar, vocês não têm noção. O tanto de spoiler que eu já dei, que já dá pra você sobreviver, já é o alimento pro faminto. Falando de coisas práticas, eu vou voltar a escrever apenas em abril, então março, abril, tá? Estou dando um tempo das pesquisas, um tempo da trama, um tempo dos próprios personagens, que eu amo, gente, é o livro da minha vida, é a trilogia da minha vida, é a minha paixão, mas chega um momento que cansa. Chega um momento que até eu preciso realmente parar de pensar, e nem que eu tenha que me forçar a não pensar, que é o mais difícil de tudo. Então, estou pensando em voltar a escrever apenas em abril, para postar em algum local, então não sei, o Wattpad, ainda não tenho muita certeza, mas como eu gosto muito de feedback, então capaz que seja o que eu posto no Fanfic Obsession mesmo, né, etc. Então, capaz que lá para setembro, bem depois do meu aniversário em agosto, então setembro, outubro, então mais para frente mesmo. Amanda, mas, né, por quê? Por que todo esse tempo? Realmente a história precisa dar uma refrescada. E eu já tenho alguns capítulos escritos, mas eu estou na fase muito operacional, de suar a camisa, né? Então, de sentar e ficar escrevendo por horas, e ficar escrevendo plot por hora, né? E resgatar pesquisas que eu já fiz, e fazer novas, e, bom, isso demora um certo tempinho. E, bom, é isso. No próximo vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre o que eu estou escrevendo enquanto Nas Marés do Tempo não fica pronto, porque esse escritor vocês conhecem, não consegue ficar parado. Eu estou escrevendo uma noveleta de vampiros, que é super legal, vou deixar o link aqui para você ler também. Noveleta porque é mais curto, né? Então, para quem escreveu um romance gigantesco aí, realmente uma noveleta é um respiro, graças a Deus. E também estou escrevendo um próximo romance que eu quero comentar um vídeo só para ele, que eu acho que vocês vão amar. E é um sopro, gente, é um sopro de esperança e de novas histórias, que eu tô realmente dedicando um tempinho para esse romance e ele tá ficando fofíssimo. O nome dele é Resista. E eu acho que vocês vão gostar muito, 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 muito. E bom, obrigada por assistir até o final. Eu tenho certeza que se você assistiu até o final, você é daquelas roots, então muitíssimo obrigada. Não se esqueça de avaliar na Amazon, deixa as estrelinhas lá que você acha que eu mereço. Comenta no Goodreads, comenta lá no Scooby, compartilha com seus amigos. Ser escritor é uma profissão muito solitária e, e todo tipo de comentário me alegra muito e me deixa muito consciente que eu estou fazendo um bom trabalho. E esse é o meu alimento eu sou faminta, gente, eu preciso de alimento, então, por favor, mande comentários, mande boas energias, me siga nas redes sociais, eu sou uma pessoa super acessível e carente, então nós vamos conversar por horas. E, bom, obrigada mais uma vez, eu te desejo ótimas leituras e muitas teorias. Até mais. Fanfiqueiras, tudo bem? Vocês estão vendo este óculos? Esta blusa, um tom terroso, em homenagem à nossa querida Saskia Cole. Não, meu Deus. Ai, socorro.
melhor a gente começar um vídeo de uma maneira que não exclua nenhum gênero. Olá, mortais. Tudo bem?